Primo Cícero confessa a Zefa Leonel que sofreu um atentado, mas foi salvo pelo relicário de Militana, que estava em seu bolso e impediu que a bala o atingisse fatalmente. Enquanto isso, Arthur toma uma decisão drástica e expulsa Ariosto de sua casa, causando tristeza em Quinota, que lamenta o conflito entre eles. Em outra parte, Deodora manipula Vespertino, conseguindo seduzi-lo e trocando um beijo com ele, usando seu charme para influenciá-lo. A situação de Primo Cícero causa grande impacto em Jordão Nicásio, que fica em completo desespero ao descobrir que Primo conseguiu fugir do cativeiro e ainda está vivo, contrariando seus planos. Ao mesmo tempo, Esperança pressiona Blandina para garantir a segurança de Primo Cícero, preocupada com os perigos que ele ainda pode enfrentar. Guilherme Tell decide abrir o jogo e confessa a Caridade que auxiliou Marcelo Gouveia, revelando seu envolvimento nas ações do homem. Por outro lado, Marcelo, ao encontrar uma arma no local onde Primo Cícero esteve, presume que ele tenha sido assassinado e que seu corpo foi levado para esconder o crime. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em No Rancho Fundo. Timbó e Xaviera chegam para apoiar os Leonel e, em meio à tensão, sugerem um plano ousado: fingir a morte de Primo Cícero como uma estratégia para protegê-lo e evitar que seus inimigos continuem a persegui-lo. Jordão Nicásio, no entanto, quer fugir com Esperança, talvez temendo as consequências que suas ações poderiam trazer para ela. Com a ajuda de Caridade, Arthur acaba descobrindo um segredo comprometedor sobre Marcelo Gouveia. Ele está envolvido em um esquema de contrabando de turmalina Paraíba, uma atividade ilegal que poderia explicar parte dos eventos que estão ocorrendo. Essa revelação deixa claro que o mistério em torno de Primo Cícero é apenas a ponta do iceberg de um esquema muito maior e mais perigoso. Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, o clima vai esquentar ainda mais com uma cena repleta de tensão e conflito envolvendo Blandina, Dracena e Zé Beltino. A vilã Blandina, conhecida por seus arroubos de fúria e por sempre estar no centro de diversas armações, vai protagonizar um barraco memorável após flagrar Zé Beltino na cama com sua ex-melhor amiga, Dracena. Tudo começa quando Blandina, desconfiada do comportamento de Zé Beltino e sentindo que algo estava sendo escondido dela, decide investigar por conta própria. Ao entrar furtivamente na casa onde Zé Beltino estava, ela acaba se deparando com uma cena que não esperava: ele e Dracena juntos na cama. A descoberta é um verdadeiro choque para Blandina, que, incapaz de controlar sua raiva, invade o quarto e inicia uma briga acalorada, que culmina em um tapa no rosto de Dracena. Esse flagrante representa o ponto de ebulição de uma série de frustrações que Blandina já vinha acumulando. Ao longo dos últimos capítulos, a vilã tem visto seus planos desmoronarem um a um, e seus golpes, que antes pareciam infalíveis, estão fracassando repetidamente. Ela, que sempre se orgulhou de manter tudo sob controle, se vê agora diante de um cenário caótico e de uma traição que atinge seu orgulho. A percepção de que Zé Beltino seguiu em frente e agora está envolvido com Dracena, alguém que ela considerava uma amiga próxima, é a gota d'água que faz sua raiva explodir de vez. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo. Sem medir as consequências, Blandina parte para cima de Dracena, acusando-a de traição e de ter roubado Zé Beltino dela. Em meio ao barraco, Dracena tenta se defender e argumenta que o relacionamento de Blandina com Zé Beltino já havia terminado há muito tempo e que, na verdade, o casamento deles não passava de um acordo de interesses. Essa revelação só serve para alimentar ainda mais a fúria de Blandina, que se recusa a aceitar as palavras da ex-amiga e passa a atacar verbalmente tanto Dracena quanto Zé Beltino. A tensão cresce e o quarto se transforma em um verdadeiro campo de batalha, com Blandina e Dracena trocando acusações e agressões. Dracena,
que inicialmente tenta manter a calma e explicar a situação, acaba perdendo a paciência diante das provocações da vilã. Ela afirma que nunca teve a intenção de machucar Blandina, mas que Zé Beltino era livre para fazer suas escolhas e que não deveria ser tratado como uma propriedade. Blandina, no entanto, não consegue enxergar além de sua própria dor e orgulho ferido, e sua reação agressiva reflete o desespero de alguém que está vendo seu mundo ruir. Enquanto Blandina ataca Dracena, Zé Beltino tenta intervir para separar as duas e trazer um pouco de ordem ao caos. Ele tenta acalmar Blandina, explicando que o relacionamento deles já estava terminado e que não houve traição. No entanto, suas palavras parecem incapazes de chegar até ela, que só consegue enxergar a traição de Dracena. Em uma última tentativa de apaziguar a situação, Zé Beltino declara que ele e Dracena estão juntos porque se gostam e que a relação deles não é um jogo de interesse, como Blandina sugere. Esse confronto é o clímax de uma crise pessoal profunda que Blandina vem enfrentando, marcada pela solidão e pelo fracasso de seus planos. Durante grande parte da novela, ela foi uma figura dominante, capaz de manipular e controlar as situações a seu favor. Mas, nos últimos episódios, essa fachada começou a desmoronar. Seus esquemas de manipulação, que já foram eficazes, começam a sair do controle. E a perda de Zé Beltino para Dracena simboliza para ela uma derrota que ela não estava preparada para aceitar. A briga também expõe uma realidade dura para Blandina: o fim de sua amizade com Dracena e a constatação de que seus sentimentos por Zé Beltino talvez nunca tenham sido correspondidos da maneira que ela esperava. Dracena, por sua vez, mostra um lado mais assertivo e decidido ao enfrentar Blandina, deixando claro que não vai se submeter às acusações e agressões da vilã. Ela assume seu relacionamento com Zé Beltino e essa firmeza acaba por desmontar parte da raiva de Blandina, que se vê forçada a encarar a verdade de que perdeu o controle sobre a situação. Ao final da cena, fica claro que este é um dos momentos mais intensos e explosivos de No Rancho Fundo, marcando uma virada importante para os personagens envolvidos. Blandina, que sempre se sentiu no comando, terá que lidar com as consequências de seus atos e repensar suas atitudes, enquanto Dracena e Zé Beltino tentam seguir em frente, agora sem esconder mais seu relacionamento. O barraco, que inicialmente parecia apenas mais um dos surtos de Blandina, revela-se uma ocasião para expor verdades dolorosas, que mudarão para sempre a dinâmica entre os três personagens e definirão o rumo dos capítulos finais da novela. Após o tumultuado confronto entre Blandina, Dracena e Zé Beltino, a tensão no Rancho Fundo não parece diminuir. Ao contrário, o barraco marca apenas o início de uma série de eventos que prometem desdobramentos ainda mais intensos e surpreendentes para os personagens. Blandina, depois de ser contida por Zé Beltino e de ouvir as verdades ditas por Dracena, sai furiosa do quarto e deixa a casa aos prantos. Mas, em vez de refletir sobre o que aconteceu e tentar se recompor, ela já começa a planejar sua próxima jogada para recuperar o que considera ser seu. Para Blandina, aceitar a derrota não é uma opção. Com o orgulho ferido e sua reputação manchada, ela decide que não vai deixar as coisas como estão. Assim que se acalma um pouco, já começa a arquitetar uma forma de se vingar de Dracena e Zé Beltino. Blandina passa a noite inteira em claro, consumida pela raiva e buscando formas de retomar o controle. Na manhã seguinte, ela decide procurar antigos aliados e contratar um detetive para investigar Dracena e Zé Beltino. Sua intenção é descobrir qualquer informação comprometedora que possa usar contra eles, na esperança de causar um escândalo ainda maior e arruinar a vida dos dois. Enquanto isso, a notícia do barraco se espalha rapidamente pelo Rancho Fundo e pela pequena cidade vizinha. As pessoas falam sobre o incidente com uma mistura de choque e empolgação, relembrando como Blandina sempre foi conhecida por seu temperamento explosivo. Alguns chegam a afirmar que ela finalmente está colhendo o que plantou, já que passou boa parte de sua vida manipulando e enganando os outros para conseguir o que queria. Outros, mais próximos de Zé Beltino e Dracena, expressam solidariedade ao novo casal e torcem para que consigam superar as ações de Blandina. Dracena e Zé Beltino, por sua vez, tentam lidar com as consequências do escândalo.
Os dois sabiam que o envolvimento deles poderia causar problemas, mas não esperavam uma reação tão violenta de Blandina. Após o confronto, Dracena está abalada, mas Zé Beltino a conforta e sugere que eles sejam francos sobre o relacionamento e assumam sua relação publicamente, sem esconder mais nada. Ele acredita que, ao serem sinceros e abertos, poderão enfrentar juntos qualquer coisa que Blandina planeje fazer contra eles. Com essa decisão, Dracena e Zé Beltino começam a aparecer juntos nos eventos da cidade e no Rancho Fundo, assumindo de vez o namoro. Eles sabem que há muita gente curiosa e faladeira, mas decidem ignorar os comentários maldosos e focar na felicidade que encontraram um no outro. No entanto, eles não têm ideia do que Blandina está preparando nos bastidores. Determinada a se vingar, Blandina vai atrás de pessoas que, em algum momento, estiveram ao seu lado e que ela manipulou para conseguir o que queria. Entre essas pessoas estão antigos comparsas que a ajudaram em seus esquemas, e até funcionários do Rancho Fundo que eram leais a ela, seja por medo ou por interesses próprios. Blandina os reúne e tenta convencê-los a entrar em seu novo plano, prometendo benefícios e garantindo que todos sairão ganhando se ela conseguir o que deseja. Ela começa a espalhar boatos sobre Dracena, insinuando que a amiga traiu sua confiança e, pior, que só se aproximou de Zé Beltino por interesses financeiros. Blandina tenta fazer com que as pessoas acreditem que Dracena está repetindo a história do casamento de conveniência que ela própria teve com Zé Beltino, sugerindo que Dracena nunca foi uma verdadeira amiga, mas uma oportunista. Além disso, Blandina começa a investigar as finanças do Rancho Fundo e os negócios de Zé Beltino, procurando qualquer brecha que possa usar para prejudicá-los. No entanto, enquanto Blandina foca sua atenção em destruir Dracena e Zé Beltino, ela não percebe que outros personagens do Rancho Fundo também estão começando a se movimentar. Entre eles está Joaquim, um antigo funcionário da fazenda que conhece muitos dos segredos de Blandina. Ele se aproxima de Dracena e, numa conversa sincera, revela que sempre soube das armações da vilã, mas tinha medo de se envolver. Agora, vendo a situação de perto e percebendo que Dracena não é a vilã que Blandina pintou, ele decide contar tudo o que sabe. Dracena, surpresa com o que Joaquim revela, decide que é hora de agir. Ela e Zé Beltino se encontram com Joaquim para ouvir mais sobre os segredos de Blandina e percebem que podem virar o jogo. Com essas informações, eles decidem confrontar Blandina de uma maneira que ela nunca esperaria, expondo suas próprias mentiras e fraudes para o público. Decididos a dar um fim definitivo à perseguição de Blandina, Dracena e Zé Beltino organizam um evento no Rancho Fundo, convidando todos os conhecidos e moradores da cidade. Blandina, curiosa para saber o que eles planejam, aparece, sem saber que está prestes a ser confrontada com suas próprias armações. Durante o evento, Dracena e Zé Beltino fazem uma declaração pública sobre seu relacionamento, reafirmando que não se trata de um arranjo por conveniência, mas de um sentimento verdadeiro que nasceu de uma amizade sincera. Eles deixam claro que não têm nada a esconder e que estão dispostos a enfrentar qualquer desafio juntos. Em seguida, convidam Joaquim para subir ao palco, surpreendendo todos os presentes, inclusive Blandina. Joaquim, com um misto de nervosismo e determinação, começa a relatar tudo o que viu e ouviu durante os anos em que trabalhou para Blandina. Ele revela como a vilã manipulou diversas pessoas para conseguir o que queria, incluindo fraudes nos negócios do Rancho Fundo, chantagens e outras práticas questionáveis. As pessoas ficam chocadas ao ouvir os detalhes, e Blandina, que até então assistia a tudo de maneira arrogante, começa a perceber que sua posição está sendo desmoronada publicamente. Ao perceber que a situação fugiu do controle, Blandina tenta se defender, negando as acusações e alegando que tudo não passa de mentiras inventadas para difamá-la. Ela insiste que Dracena e Joaquim estão tentando fazer com ela o que ela acredita que Dracena fez com Zé Beltino, manipulá-lo para ganhar vantagem. Mas, diante de tantas evidências e testemunhos, suas palavras começam a soar vazias e desesperadas.
Em um momento de fúria, Blandina tenta atacar Dracena verbalmente, repetindo as acusações de traição e oportunismo. Mas Dracena, mais segura e firme do que nunca, responde com calma, dizendo que a amizade que tiveram foi real e que ela nunca quis ver Blandina arruinada. Tudo o que queria era ser feliz ao lado de alguém que ama. Blandina se vê, então, frente a frente com a verdade. Suas ações, movidas pelo orgulho e pela manipulação, a levaram a perder tudo o que tinha, incluindo suas amizades e seu status. Com a exposição pública de seus crimes e o fracasso de suas tentativas de manipulação, Blandina é obrigada a deixar o Rancho Fundo. Ela decide ir embora da cidade, levando consigo o amargo sabor da derrota. As pessoas que antes a apoiavam agora se afastam, e Blandina percebe que, ao longo do caminho, ela própria destruiu as pontes que poderiam ter sido sua salvação. Enquanto isso, Dracena e Zé Beltino começam a vislumbrar um futuro mais tranquilo. O confronto final serviu não só para esclarecer a verdade sobre seu relacionamento, mas também para fortalecer ainda mais o laço entre eles. A coragem de Dracena em enfrentar Blandina e a lealdade de Zé Beltino durante toda a crise os aproxima ainda mais, e eles decidem que juntos vão reerguer o Rancho Fundo, transformando-o em um lugar acolhedor e próspero. Nos capítulos finais de No Rancho Fundo, a narrativa se concentra na renovação e na esperança. O casal segue firme, apoiado por amigos e pela comunidade, enquanto Blandina reflete, sozinha, sobre os erros que cometeu. A vilã, que um dia acreditou que poderia manipular todos ao seu redor, se vê obrigada a reavaliar suas escolhas e, talvez, encontrar uma nova maneira de seguir em frente, longe do poder e das mentiras que tanto a fascinaram. Assim, a trama fecha um ciclo, mostrando que a verdade e o amor, mesmo diante das maiores adversidades, sempre encontram uma maneira de prevalecer. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo. Nos próximos capítulos de No Rancho Fundo, Heróis de Mar do Sertão, Xaviera e Timbó chegam a No Rancho Fundo para salvar a família Leonel. Na reta final de No Rancho Fundo, dois personagens queridos de Mar do Sertão farão uma participação especial, movimentando ainda mais a trama das 18 horas. Timbó e Xaviera surgirão em um momento crucial para apoiar a família Leonel na luta pelos direitos sobre as terras da Gruta Azul. Timbó, um velho amigo e compadre de Zefa e Tico Leonel, aparece exatamente quando a família enfrenta uma crise sem solução. Junto com ele estará Xaviera, que após ser eleita prefeita de Canta Pedra, desenvolveu um forte senso de justiça. Os dois, que já se consagraram como heróis no final de Mar do Sertão, vão se aliar à família Leonel para combater as armações dos vilões envolvidos na disputa pelas terras. A chegada de Timbó e Xaviera promete ser decisiva, trazendo esperança em um momento em que tudo parece perdido para os Leonel. Xaviera e Timbó chegam No Rancho Fundo em um momento de tensão. A família Leonel está sendo esmagada pelas artimanhas de Deodora e Ariosto, dois vilões que têm feito de tudo para tomar posse das terras da Gruta Azul. Os Leonel, sem saída, veem suas esperanças se desvanecerem quando Deodora consegue falsificar documentos que colocam em risco o direito da família às terras. E Ariosto, seu cúmplice, manipula autoridades para garantir que a justiça esteja a seu favor. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo. Quando Timbó chega à cidade, acompanhado de Xaviera, a presença dos dois imediatamente traz uma nova energia. Com sua experiência e senso de justiça, ambos sabem que não será fácil combater Deodora e Ariosto, mas eles não pretendem deixar que essa injustiça prevaleça. Velho amigo de Zefa e Tico Leonel, Timbó traz consigo a confiança e o respeito de uma amizade antiga, além de um histórico de lutas ao lado do povo sertanejo. Já Xaviera, agora prefeita de Canta Pedra, tem o poder de sua posição política
e a garra de alguém que não teme enfrentar vilões poderosos. Logo ao chegarem, Timbó e Xaviera se encontram com Zefa, que, desolada, explica como Deodora e Ariosto vêm tramando para tomar as terras. Eles falsificaram documentos, Timbó, e agora estão querendo nos expulsar da Gruta Azul. Não sei mais o que fazer. Zrenia lamenta Zefa, os olhos cheios de lágrimas. Tico Leonel, igualmente angustiado, confirma: estamos de mãos atadas. A justiça parece estar comprada. Timbó ouve tudo com calma, enquanto Xaviera já começa a pensar em estratégias. Não se preocupe, Zefa. Eu e Timbó não viemos até aqui para deixar vocês lutarem sozinhos. Vamos enfrentar esses bandidos juntos, promete Xaviera, com seu habitual tom decidido. Timbó, por sua vez, reforça: conheço Deodora e Ariosto de outras histórias, e sei que não vai ser fácil. Mas nós não somos do tipo que desiste. Com esse espírito, eles começam a planejar a resistência. Xaviera, como prefeita, tem contatos que podem ajudar a família Leonel a pressionar as autoridades locais. Ela decide se encontrar com o juiz da cidade para questionar a validade dos documentos falsificados, usando seu conhecimento jurídico para desmascarar a fraude de Deodora. Ao mesmo tempo, Timbó assume a tarefa de conversar com os moradores da região, buscando apoio popular para pressionar as autoridades e evitar que os Leonel sejam expulsos à força. Mas Deodora e Ariosto, percebendo que perderam a vantagem com a chegada de Xaviera e Timbó, não ficam parados. Eles começam a tramar uma nova estratégia para garantir o controle das terras. Deodora, fria e calculista, decide que é hora de tomar medidas drásticas. Se eles querem lutar, nós vamos dar uma lição. Xaviera pode ser prefeita, mas aqui quem manda somos nós, diz ela a Ariosto, com um sorriso cruel no rosto. Ariosto, igualmente ambicioso e corrupto, já tem em mente um novo plano para desmoralizar os Leonel. Se nós conseguirmos incriminá-los por algum crime, a opinião pública vai se virar contra eles. Vamos encontrar alguma forma de armar para essa família. Assim, nem mesmo Timbó e Xaviera poderão salvá-los, propõe ele. Deodora gosta da ideia e começa a pensar em como fazer isso. Enquanto isso, Xaviera, ao se encontrar com o juiz, enfrenta uma barreira inesperada. O juiz, claramente influenciado por Ariosto, mostra relutância em rever os documentos. Os papéis estão em ordem, prefeita. Não vejo por que precisaríamos reavaliar a decisão sobre as terras, diz ele com uma expressão de desinteresse. Mas Xaviera, com seu senso de justiça afiado, não desiste. Vou exigir uma perícia nesses documentos. Sei que há algo errado e vou até o fim para provar isso. Do outro lado, Timbó continua a reunir aliados entre os moradores locais. Seu carisma e sua história de luta conquistam o apoio de muitos, que se unem para proteger a família Leonel. Essas terras são do povo. Todos sabemos que a Gruta Azul pertence aos Leonel. Não podemos deixar esses bandidos ganharem, declara Timbó, inflamando a comunidade. Com o tempo, Xaviera e Timbó começam a descobrir novas provas contra Deodora e Ariosto. Uma testemunha-chave, um antigo funcionário que trabalhou com Ariosto na falsificação dos documentos, decide vir à tona. Com medo de retaliações, ele confessa a Timbó que foi forçado a participar do esquema. Eu não queria fazer isso, mas eles me ameaçaram. Deodora é perigosa e Ariosto tem o controle de muita gente. Mas eu não aguento mais viver com esse peso, admite o homem, tremendo de medo. Essa confissão é exatamente o que Xaviera precisava. Com a testemunha e novas provas em mãos, ela leva o caso de volta ao tribunal, exigindo uma revisão completa. Ao mesmo tempo, Timbó e os moradores organizam uma manifestação em frente à prefeitura, exigindo justiça para a família Leonel. Deodora, percebendo que está sendo encurralada, tenta comprar o silêncio do funcionário que revelou a fraude. Mas agora, com Timbó e Xaviera ao lado dos Leonel, a coragem das pessoas começa a crescer e os segredos de Deodora e Ariosto começam a ser desmascarados. Ariosto, vendo que o cerco está se fechando, sugere que fujam antes que seja tarde demais. Vamos deixar tudo para trás, Deodora. Ainda temos tempo de escapar, diz ele preocupado. Porém, Deodora, obstinada e vingativa,
não está disposta a desistir tão facilmente. Eu nunca vou fugir. Essas terras são minhas e vou lutar até o fim. Se preciso, derrubo todos que estiverem no caminho, afirma ela, com uma expressão sombria. O confronto final se aproxima. Com a ajuda de Xaviera e Timbó, a família Leonel começa a recuperar suas forças e a lutar pelo que é seu de direito. A batalha pelas terras da Gruta Azul ganha força, e a comunidade inteira se une em apoio aos Leonel. Xaviera, determinada a garantir a justiça, se prepara para enfrentar Deodora no tribunal, enquanto Timbó organiza a resistência popular. Deodora e Ariosto, antes intocáveis, agora se veem acuados, e a verdade sobre suas falcatruas começa a emergir. A chegada de Xaviera e Timbó mudou o jogo, e a vitória da justiça parece cada vez mais próxima. A luta está longe de acabar, mas os Leonel, com a força de seus amigos e da comunidade, estão mais prontos do que nunca para enfrentar qualquer desafio. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo. Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, uma reviravolta inesperada vem à tona. Elias Crisóstomo, que até então parecia ser apenas um jovem comum com interesses acadêmicos na escola de Bem-vinda, revela sua verdadeira identidade e suas intenções sombrias. O que parecia ser apenas um garoto ingênuo se mostra, na verdade, um aliado crucial do vilão Ariosto, seu próprio pai, colocando-o como uma peça fundamental nos momentos finais da história. Desde o início, Elias havia mantido uma postura discreta, se aproximando lentamente dos personagens centrais, especialmente da professora Bem-vinda. Ele entrou na escola como um estudante interessado em aprender, mas sua verdadeira missão sempre foi mais profunda e perigosa. Seu objetivo era se infiltrar no círculo dos Leonel, família rival de seu pai, e coletar informações valiosas que ajudassem Ariosto em sua batalha contra eles. Elias nunca revelou sua verdadeira identidade até o momento estratégico. Mantido em segredo por Ariosto durante toda a vida, ele sempre esteve destinado a desempenhar um papel crucial nos planos do pai. Agora, à medida que a trama se aproxima de seu clímax, Elias se revela como o filho leal e determinado que está disposto a fazer de tudo para garantir a vitória de Ariosto. O ponto de virada acontece em um encontro entre Elias e Ariosto. Durante essa conversa tensa, o jovem finalmente confirma o vínculo que os une e expõe sua lealdade ao pai. Ele não apenas demonstra respeito e admiração, mas também revela a missão secreta que vinha executando: descobrir os planos dos Leonel e passar todas as informações críticas para Ariosto. Com uma postura fria e calculista, Elias explica como sua posição na escola foi cuidadosamente planejada para aproximá-lo da professora Bem-vinda, de quem ele se tornou íntimo para conseguir informações e fofocas sobre a família rival. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo. Elias, então, se torna uma verdadeira cartada final nos planos de Ariosto. Ao longo da trama, a rivalidade entre os Leonel e Ariosto foi se intensificando, e a chegada de Elias à cidade de Lapão da Beirada faz parte de uma jogada estratégica para desequilibrar o campo de batalha. Sua infiltração foi habilmente orquestrada por Ariosto, que sabia que seu filho, sendo desconhecido pelos inimigos, poderia agir livremente e obter as informações necessárias para derrubar os Leonel. O ponto alto da traição de Elias é quando ele revela a Ariosto um presente especial que trará um elemento decisivo nos momentos finais da trama: uma dinamite. Essa explosão simbólica representa não só o fim de uma era, mas também a determinação de Elias em garantir a vitória de seu pai. Com essa dinamite, Ariosto planeja destruir a tão cobiçada Gruta Azul, um local de grande valor para os Leonel, e mudar completamente os rumos da disputa entre as famílias. Esse ato de Elias deixa claro que ele não está apenas do lado do pai, mas também disposto a ir até as últimas consequências para garantir a destruição dos Leonel.
A aliança entre pai e filho se fortalece ainda mais nesse momento. E a revelação de Elias como filho de Ariosto transforma completamente a dinâmica da história, colocando o jovem como uma peça essencial na conclusão da trama. Assim, enquanto o desfecho de No Rancho Fundo se aproxima, a presença de Elias se torna um fator decisivo. A sua traição, inicialmente mascarada por uma fachada de bom moço, acaba por ser a jogada final que pode garantir a vitória de Ariosto na batalha contra os Leonel. A partir desse momento, o público fica na expectativa de como essa reviravolta afetará os acontecimentos e quais serão as consequências dessa aliança sombria entre pai e filho. Com Elias agora revelado como o aliado secreto de Ariosto, o clima No Rancho Fundo começa a se intensificar. O jovem, até então subestimado por todos, prova ser um inimigo perigoso e engenhoso, infiltrado no coração da comunidade dos Leonel. A trama se desenrola com um misto de tensão e incerteza, enquanto a professora Bem-vinda, totalmente alheia à verdadeira identidade de Elias, começa a perceber mudanças sutis no comportamento do rapaz. Bem-vinda, que antes via Elias como um aluno dedicado, começa a desconfiar de suas motivações. Pequenos deslizes nas conversas, olhares fugazes e sua crescente obsessão em saber detalhes sobre os Leonel a deixam desconfortável. Ela passa a questionar a proximidade que ele busca ter com os membros da família, mas ainda reluta em acreditar que o jovem possa ser uma ameaça real. Enquanto isso, Zefa Leonel, a matriarca da família, sente no ar que algo sombrio está para acontecer. Sempre intuitiva, Zefa pressente que há um traidor em seu círculo, mas não imagina que Elias, o aparentemente inofensivo estudante, seja esse traidor. Ela intensifica sua proteção à Gruta Azul, um dos maiores bens da família Leonel, e tenta reorganizar seus planos para manter o controle da situação. Porém, o maior erro de Zefa foi subestimar Ariosto. Ele, que sempre foi visto como um vilão frio, agora conta com a peça mais valiosa em seu tabuleiro: seu próprio filho. Com as informações que Elias coletou, Ariosto começa a montar um cerco ao redor dos Leonel, atacando em pontos onde eles menos esperam. Elias, agora totalmente engajado na missão, continua sua infiltração, seduzindo Bem-vinda ainda mais e fazendo parecer que suas intenções são puras, quando na verdade ele está apenas coletando as últimas peças do quebra-cabeça que Ariosto precisa para seu golpe final. Aos poucos, Ariosto começa a colocar em prática seu plano de destruir os Leonel. Ele sabe que a chave para isso está na Gruta Azul, um local místico que, além de ser um grande tesouro natural, tem grande valor sentimental para a família de Zefa. Elias, com sua habilidade de manipulação, descobre que há uma passagem secreta pela qual a família Leonel costumava entrar na gruta. Com essa informação em mãos, ele volta para o pai com uma proposta ousada: utilizar a dinamite para selar o destino da família rival. Ariosto, sempre calculista, fica impressionado com a frieza do filho. Apesar de ter planejado grande parte da batalha, ele não esperava que Elias se tornaria tão decisivo e implacável. Juntos, pai e filho começam a traçar os últimos passos da destruição dos Leonel. Mas Ariosto ainda guarda uma carta na manga. Ele quer humilhar Zefa antes de destruí-la. Enquanto isso, na casa dos Leonel, as tensões começam a crescer. Bem-vinda, já desconfiada, tenta alertar Zefa sobre a possibilidade de estarem sendo vigiados. Ela compartilha suas suspeitas sobre Elias, mas a matriarca, ocupada com as ameaças externas, hesita em acreditar. No entanto, ao fazer uma retrospectiva das últimas semanas, Zefa começa a perceber que, de fato, informações cruciais vazaram de forma misteriosa. É nesse momento que Bem-vinda decide agir por conta própria. Ela começa a investigar Elias mais de perto, sem saber que isso a coloca em grande perigo. Em um confronto inesperado, ela descobre algumas pistas sobre a verdadeira identidade do jovem. Mas antes que possa fazer algo a respeito, Elias a confronta. Em um diálogo tenso, Elias revela parcialmente suas intenções, deixando claro que sua aproximação nunca foi casual. Bem-vinda, chocada com a traição, tenta convencê-lo a desistir de seus planos, apelando para o lado humano do rapaz.
No entanto, Elias, já consumido pela lealdade ao pai, rejeita qualquer possibilidade de arrependimento. Ariosto decide que o momento final chegou. A dinamite, cuidadosamente guardada, será o ponto de virada na batalha pela Gruta Azul. Elias, encarregado de entregar o explosivo e realizar a sabotagem, vai até a gruta, agora com a missão mais importante de sua vida. O dia da grande explosão chega e a atmosfera está carregada de expectativa. Elias se dirige à gruta com a frieza de alguém que já decidiu o destino dos seus inimigos. A tensão é palpável, enquanto ele, de maneira meticulosa, prepara a explosão. Entretanto, algo inesperado acontece. Durante os momentos finais de preparação, Elias é surpreendido por Bem-vinda, que o seguiu secretamente até o local. Ela tenta, uma última vez, impedi-lo de levar o plano adiante. Em um embate emocional, Bem-vinda apela para o coração de Elias, relembrando os momentos em que ele parecia apenas um garoto cheio de sonhos e ambições. Elias, por um momento, hesita. A professora apela para a humanidade dele, mas antes que algo possa mudar, Ariosto aparece. Frio e calculista, ele pressiona o filho para que finalize o plano, ignorando completamente o apelo de Bem-vinda. Elias se vê no meio de um dilema. De um lado, a lealdade ao pai que o criou em segredo, moldando-o para aquele momento. Do outro, o conflito interno que Bem-vinda desperta ao lembrar quem ele poderia ter sido. Mas o que define Elias naquele instante é a necessidade de aprovação de Ariosto. Com um olhar final de hesitação, ele acende o pavio da dinamite. A explosão é ensurdecedora, selando o destino da Gruta Azul. A caverna, que por tanto tempo representou a força e a história da família Leonel, começa a desmoronar. Zefa, ao longe, sente o impacto, como se uma parte de sua própria alma estivesse sendo destruída. A explosão não apenas destrói um local físico, mas simboliza o fim de uma era, de uma luta que marcou gerações. No entanto, as consequências são imediatas e devastadoras. Elias, ao perceber a magnitude do que fez, é tomado por uma onda de arrependimento. A explosão também o atinge, fisicamente e emocionalmente. Embora tenha seguido o plano de Ariosto até o fim, ele começa a perceber o peso de suas ações e o custo que isso terá para sua própria vida. Bem-vinda, que havia sido afastada da cena por Ariosto antes da explosão, sobrevive, mas está em estado de choque. Ela corre até Elias, que está gravemente ferido pelos destroços da gruta. O jovem, que antes parecia tão convicto de suas ações, agora se vê quebrado, tanto por fora quanto por dentro. Ariosto, por sua vez, assiste a cena com uma frieza assustadora. Ele conseguiu o que queria, mas o preço foi alto. Seu filho, a quem ele moldou com tanta frieza, agora está à beira da morte. No final, a explosão da Gruta Azul se torna um ponto de virada para todos os personagens. Elias, o filho que parecia ser a cartada final de Ariosto, acaba sendo vítima de sua própria traição. Zefa, devastada pela perda de seu patrimônio, agora precisa lidar com as consequências desse golpe, enquanto Ariosto, implacável, parece invencível, mas carrega o peso de uma vitória amarga. Com o fim dessa batalha, novas perguntas surgem sobre o futuro dos personagens, mas uma coisa é certa: nada será como antes em Lapão da Beirada. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo,